Boa noite, estamos direto da TV Web do Jornal RS. Eu me chamo Aline Schneider, sou repórter aqui da TV Web. Estamos com a presença do nosso prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, do nosso entrevistador e político José Schneider e do ativista Floresvaldo. Nesse último final de semana aconteceu o Rural Fest, que esteve na sua segunda edição e tem como propósito de valorizar a agricultura familiar e agroindústria estanciense. Como o governo municipal tem trabalhado para promover o desenvolvimento do setor agrícola na região de Estância Velha, prefeito? Perfeito. Quero aqui cumprimentar a TV Web, a Aline, o José, também o Floresvaldo. Oswaldo. A Estância Velha a gente tem trabalhado lá em todas as frentes, Aline, e na agroindústria familiar ela não é diferente. Recentemente, então fizemos no ano passado ainda a primeira edição da Rural Fest, uma feira de fato para fomentar a agroindústria familiar. Foi até como um projeto piloto e esse ano a gente vem com mais força, uma feira talvez 3 vezes maior, mais espaço, com mais produtos ali, não só de Estância Velha, mas também já buscando alguma coisa na região. Sempre prioriza a cidade, o que a gente não tem produção na cidade, cito como exemplo aqui o melado, a rapadura. A gente abre a oportunidade para quem é de fora se instalar e também vender ele na feira, né? E depois a gente faz a prospecção de tentar trazer essa agroindústria para a cidade. E além disso também tem a rota de turismo rural, né? A gente foi contemplado com o governo do estado num programa, o Avançar do Turismo, onde a gente recebeu 2 milhões de reais para asfaltar a rua 13 de maio. Essa obra ela teve o custo de 3 milhões de reais e o restante, 2 milhões do governo do estado e 1 milhão do governo municipal. Então ela avança na área rural do município, já levando mais mobilidade, trafegabilidade para a área rural, para desenvolver, né, essas propriedades. Segurança para essa região ali também, né? Exatamente. Então, hoje em dia a gente consegue ver pessoas andando de bicicleta tranquilamente, né? Sim. Alguém com uma cadeira de roda consegue passar por lá, um carrinho de bebê, tudo isso adentrando na área rural do município. Por que que a gente quer? A gente quer aproximar a cidade do campo. A gente quer que isso fique mais perto. A pessoa que quer no domingo lá comprar um iogurte, um queijo na Rafaela, ela consegue ir, porque a estrada é boa, porque é asfalto, bem sinalizada, iluminada, né? Quem quiser comprar um morango orgânico na frente da propriedade do seu Molter, também segue pelo asfalto. Então, tudo isso é para fomentar a agricultura municipal. Então, aproveitando esse teu gancho, né, eu ia perguntar como é que o poder público pretende dar continuidade e apoio a esses setores após o encerramento desse Rural Fest. Perfeito. A Rural Fest ela encerrou no domingo, começou na sexta-feira. Tivemos diversas atrações com 2 palcos simultâneos ali ao mesmo tempo e apresentações simultâneas também. A gente veio com mais animais, tinha cabrito, ovelha, peixes, o que mais? Tinha búfalo, né? Opções, raças de vaca. Então, a pônei também, além disso, a agroindústria e também uma feira de comércio. Então, a gente aumentou o número de atrativos, uma feira que é praticamente 95% dela é gratuita, né? Passeio de trem, de Maria Fumaça. Tudo isso para quê? Para que as pessoas venham passar o seu dia, a sua tarde ali e também conheçam os produtores de Estância Velha. Então, para o ano que vem, o que a gente pensa? Em aumentar o tamanho da feira. E assim, a população tem pedido muito, mas é uma coisa que a gente precisa avaliar e colocar na ponta do lápis. A Rural Fest, ela começa na sexta e termina no domingo. Então, vou dizer que a única reclamação é que não é 2 finais de semana. A população pede muito que ela comece no final de semana e termine Com no certeza. outro final de semana. Então, acho que é uma coisa, tem que avaliar junto com os setores, lá junto com o grupo técnico, e ver, né, se vale a pena a gente ampliar para 2 finais de semana ou não. Mas a feira, ela vem, o ano que vem, ela vem maior ainda. Lembrando que a gente tem também lei de incentivo, né? A gente instiga então o agricultor a tirar a nota fiscal e depois ele recebe um benefício em cima do valor, do número de notas fiscais que ele tira na sua propriedade, dos produtos que ele vende. Então a gente fomenta, né? Tira mais nota fiscal e a gente vai te dar mais benefício em cima da tua produção. Isso ocorre durante o ano todo. Então, tu acredita que se passasse para 2 finais de semana, acredita que não teria público se o público esperado era 20 mil previstos, né? E quanto que deu mais ou menos nessa? Exato. O ano passado é em torno de 15 mil pessoas, foi a primeira edição, e esse ano passou de 30 mil pessoas. Pois é. O domingo ele foi um sucesso. Começou de manhã, 9 horas da manhã, e ele não parou, foi até 19 horas da noite, né? O Badinho encerrou com um público recorde lá dentro. A gente não tinha mais espaço nem para ficar de pé, nem até mesmo de pé.
Sobre 2 finais de semana é uma decisão que tem que se pensar, tem que colocar na ponta do lápis o custo disso, né? O que mais a gente poderia atender. Eu vejo pelo Querp. O Querp são 2 finais de semana, é uma outra festa que a gente tem no município. Os 2 finais de semana tem público bom, mas o segundo parece que é sempre mais especial, porque parece que está mais perto do fim. Que o povo fica esperando. Então talvez a Rural Fest é isso, né? Deu um boom no público, porque era um final de semana. Mas eu prometo aí que a gente vai estudar e vai olhar a viabilidade de ter os 2 finais de semana como a população tem pedido. Ok. Boa noite, prefeito Diego Francisco, Floresvaldo Júnior e também Aline Schneider. E você, internauta, está acompanhando a gente. Prefeito, essas expectativas superaram exatamente aquilo que se esperava? Sem dúvida, José, sem dúvida. O ano passado, quando a gente vinha com essa ideia da Rural Fest, eu confesso que eu pensei que a gente precisava ter alguma feira em Estância Velha que trouxesse animais para a feira, junto com mais atrativos, junto com uma feira de comércio, de serviços. E o ano passado a gente trouxe alguns animais, mas não tinha feira de comércio. Eu fiquei, de certa forma, um pouco, a gente pensa assim, frustrado, né? Porque a situação não corre bem como a gente pensou, mas também foi um primeiro ano, foi um projeto piloto. E para esse ano eu abri mão de ter uma feira de comércio junto. Põe o comércio que vai dar certo. Essa questão aí que tu falou aí, que é muito importante lembrar aí para os nossos telespectadores, nessa época de 28 de julho a 30 de julho, as datas são importantes, e é o dia do colono e do motorista. Exatamente. As carreatas aconteceram normalmente? Em Estância Velha, a festa do motorista foi um final de semana antes, né? A comunidade de São Francisco de Assis que organizou. E aí a Rural Fest deu bem no final de semana do colono. Exatamente, é justamente isso que eu... Isso aí. E o público atendeu às necessidades? Atendeu. O colono ficou feliz, o agricultor ficou feliz, o público gostou. Então a gente vê que foi missão cumprida, quando a gente consegue, de fato, a gente planeja, sonha, realiza, né? E mais do que isso, a população acredita, vai lá e tem aprovação. Então... Especificamente, né, foram mais ou menos 30 expositores, né? Eles saíram satisfeitos do evento? Teve em torno aí de 25 somente de comércio, né? 22, 25 de comércio. Mais uns 30 de agroindústria, mais praça de alimentação e quem sabe, foi 10 de artesanato. Então teve bastante expositor. Lá todo mundo saiu bem realizado, bem satisfeito. Teve gente que foi só para expor e saiu lá feliz da vida, que vendeu quase a meta do mês todo. Atendeu as expectativas, inclusive, da prefeitura, né? A prefeitura que também ganhou com isso, né? Sim, a prefeitura ficou muito feliz, porque são empresas de Estância Velha que acabam vendendo, faturando, então a prefeitura também ganha com isso. Ok. O projeto de estimular o turismo e criar um roteiro colonial ali em Estância Velha, né, tem sido uma prioridade, a gente vê na tua gestão. Sim. Quais são os avanços nessa área e como é que tu pretende fortalecer o turismo local? Perfeito. Eu vejo regionalmente que nós somos privilegiados aqui na nossa região. É o Vale Germânico, mas mais do que isso, mais de 2 milhões de turistas passam pela nossa região para ir para Gramado anualmente. É verdade. Né? Eles passam por aqui, a gente não precisa trazer eles, eles estão vindo. O que a gente precisa fazer? Criar atrativo para essas pessoas ficarem na cidade. Então, enquanto prefeito de Estância Velha, a gente está construindo a rota de turismo rural, já tem uma vinícola lá dentro, tem um restaurante que funciona no final de semana excelente, no Meridiano 55. Tem a Rafaela lá em cima, que ela planta o pasto, ela tira o leite, ela faz o iogurte, é a coisa mais linda de ver. E mais do que isso, no final de semana ela abre a propriedade dela para servir um mini café colonial para os visitantes no domingo. Então tu vê que a prefeitura está investindo, mas também o agricultor está vendo o potencial. Então tem mais um café colonial que está para abrir lá em cima. Tem o seu monte lá, a propriedade dele é incrível. Tu colhe o morango e tu come o morango na hora. Então é uma oportunidade que tu tem de estar em contato com a natureza, tu vivenciar um dia da agricultura, e aí tu escolhe a fruta que tu quer, tu bota ali, paga e pode comer ela. Olha que bacana. Isso é diferente de ir lá no mercado e tu pegar lavadinho numa bandeja, né? Além disso, além da rota de turismo rural, também a gente está investindo em praças. Os 2 primeiros anos de governo, sim, eu foquei muito em investir em saúde e em infraestrutura. Agora a gente não deixa de olhar para a saúde e infraestrutura,
mas a gente olha também para o esporte, também para o lazer, né? Também para as outras áreas que são necessárias. Segurança e educação estão sempre em pauta também. Agora as praças estão sendo revitalizadas. Recentemente a Praça 1º de Maio ganhou um brinquedo moderno, né, um playground novo. Esse playground ele foi uma inspiração no Boulevard Laçador, lá em Porto Alegre. Ou seja, o que tem de melhor a gente traz para a nossa comunidade. Os banheiros da Praça 1º de Maio, eles não ficam para trás de um banheiro do shopping, são dignos de um banheiro de um shopping, né? São lindos e a comunidade está ajudando a manter. E aí uma grande investimento em turismo que a gente vai fazer. As 2 entradas da cidade vão passar por obra, tanto a Presidente Vargas quanto a Rua Portão. Ambas vão ser duplicadas e vão passar por uma remodelação, deixando mais bonito, mais seguro, com mais acessibilidade. E além disso, a Praça Dário Raupental, que fica atrás do chimarrão, a praça que tem a imagem da praça, Santinha muito lá do bonita, laguinho, né? Essa praça a gente deve investir esse ano ainda R$1,5 milhão para revitalizar ela. A gente vai cercar, a gente vai fazer passeios, né? Porque hoje é barro. Se vai um cadeirante andar lá, não consegue porque é funda. Se vai uma mãe, um pai com um carrinho de bebê, não consegue por causa do barro. Então a gente tem que pensar em todo mundo. Aí tem raiz de árvore, tem desnível para subir, tem barranco. Então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer por dentro da mata um espaço para fazer uma trilha, uma caminhada, com deck de madeira mesmo, né? Sim. Ele fica mais alto que o chão, porque é um banhado no chão. Então a gente faz um caminhódromo ali dentro, a gente vai cercar ela, porque à noite acontece muito furto de animais, de pato, de ganso. As pessoas vão pescar lá, então a gente cerca à noite, né? Também vamos colocar chafariz, vai ter o playground novo, vai ter um campo de futebol sintético, grama sintética, meia quadra de basquete, uma quadra de beach tênis, também uma casa que a gente vai construir para vender um suco, um chocolate quente, um chopp, né, um lanche. E essa própria casa, ela pode fazer a manutenção. A gente aluga para iniciativa privada, que faz a manutenção da praça e também de banheiros decentes, como a gente gosta de ser recebido em cidades que pensam turismo. Sim. A gente também quer pensar o turismo, também quer receber o nosso turista bem. Então, essa é a Praça Dário Raupental. Estância Velha tem uma nativa que dá para dizer que é pulmão de Estância Velha, né? Que nem Novo Hamburgo tem aqui o Parcão, né? Está na hora de começar a pensar nele, senão daqui a pouco o pessoal vai invadindo e vai destruindo aquele pulmão bonito que tem em Estância Velha. O Matinho da Prefeitura? Isso. Exatamente. O Matinho da Prefeitura, a gente já tem o projeto, a Secretaria do Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura fez. Ele consiste em fazer o quê? Uma sala de aula ali, um container, uma sala de aula ecológica. Além disso, caminhos também, já pensando em acessibilidade, e que tu pode não só visitar lá, porque tem um laguinho, tu consegue fazer algumas trilhas ali dentro, né? Tem previsto também uma torre que fica em cima da copa das árvores, então tu consegue enxergar lá alto, de cima, né? da copa das árvores, né? Em torno aí de 18, 30 metros, e tudo isso é pensado também, além de visitação, para tu dar aula lá para as crianças, dar aula em meia natureza, montar uma sala de aula em meia natureza. Então esse projeto está pronto, a gente está captando recursos também. E a gente vê que a administração municipal tem trabalhado bastante para incentivar o desenvolvimento econômico, né? E atrair novos investimentos para a Estância Velha, como o caso ali de o Rissul, que abriu novo, né? O que mais, assim, consegue nos adiantar, assim? O que tu vem fazendo para trazer? Perfeito. A Estância Velha não tinha uma lei de incentivo muito atrativa. Então, o que a gente fez lá? Lá atrás, quando a gente começou, junto com o Gilberto Miller, junto com o Gabriel Berles, que era assessor do Gilberto, hoje está como secretário, nós buscamos dentro do Estado as melhores leis de incentivo. Então, a gente pegou tudo que tinha de melhor, de mais novo, e a gente foi pontuando auxílio aluguel, auxílio terraplanagem, auxílio construção, isenção de IPTU ou outros impostos. E a gente pontuou, isso aqui vou citar como exemplo, Tramandaí é melhor, aqui Bento Gonçalves é melhor, aqui Gravataí é melhor. E a gente foi lá nessas leis, buscou o que cada uma tinha de melhor e trouxe para a nossa cidade. Montamos uma lei, aprovamos na Câmara de Vereadores, e em cima disso a gente consegue ficar também competitivo, né, para atrair novas empresas. Estância Velha, ela tem uma localização privilegiada, ela fica do lado da BR-116, fica ali no pé da RS-239, ao lado da 240 em Portão. Então, isso só já é um fator que ajuda. Quando a gente tem lei de incentivo, quando a gente dá atenção para o empresário, quando eu recebo ele, quando a gente vai até o local, mostra interesse em receber essa empresa, acho que tudo isso facilita para a gente receber.
Recebemos a DGT, que recentemente inaugurou uma sede linda, ali às margens da BR-116. Uma empresa muito importante que vai mudar aquela comunidade, vai mudar a arrecadação municipal. Sim. Além disso, a Luz da Lua também, né? Ah, Foi para Estância sim. Velha. Posso adiantar para vocês que já está construindo e em dezembro quer inaugurar o prédio. Né? Olha aí. Então, tem outras empresas também no radar, Sim, o próprio acompanhei e vi Sul. que várias empresas de calçado também, né? Exatamente. Então, tem mais empresas Hum. vindo para a cidade, em tratativas, né? E a gente não vai parar por aí. Cada vez mais quer trazer mais empresas para cá. Havia uma empresa que o senhor não gostaria de perder e perdeu? Não. Que eu lembro, a gente não perdeu nenhuma empresa. Que eu Não? lembro. Que eu lembro, não. Que havia uma empresa que ia se instalar em Estância Velha, né? Que era de tratamentos industriais, né? Não conheço essa. É? Não. Fica um pacto aí, né? Que Mas qual que é a empresa? eu não me recordo, mas havia bastante discussão no tema. Não, mas eu acho que ali era de um aterro sanitário, não era? Isso. Não, ali é polêmico, então a gente... Foi realmente muito polêmico, Muito né? polêmico. Eu não sei se isso traria ônus para o município, algum bônus, enfim. Eu acho que a comunidade não estava satisfeita, não estava seguro com aquilo ali, e o município está ali para atender os anseios da comunidade, né? Sempre pensando que é melhor. Os moradores não querem, a gente ia trabalhar de acordo com a vontade dos moradores, mas também tem lei vigente, né? Isso a FEPAM não liberou, o município tinha lei que proibia, sim. enfim. A Aline há pouco falou sobre a questão de empresas, né? Estimulando, inclusive, né? E no caso do turismo, esse é uma indústria sem chaminé. Exatamente. Exatamente. Isso teria que aproveitar um pouco mais, como mesmo o prefeito disse. Tem uma via muito importante que é a BR-116. O pessoal vai até Dois Irmãos no Natal. Será que no Natal não pode parar em Estância Velha, trazer algo diferente? Sim. O Natal a gente investiu muito em 2021, né? Então foi o primeiro Natal, até antes disso a gente não recorda de ter uma iluminação na área central. Em 2022 a gente aprimora um pouco, e aí já tem um pouquinho de decoração de 2021 para reaproveitar, né, Floresvaldo? E aí em 2023 a gente vem ainda maior, né? O exemplo, teve um ano no Natal que nós trouxemos um show do Mascavo, no outro ano a gente trouxe o show do Vitor Clay, além da decoração bonita, além da praça bem iluminada. Então, para esse ano a gente vem ainda maior, buscando o nosso espaço na região. A gente não quer ser maior do que ninguém. Não, mas não perder também. É o que eu comento lá na minha casa, que eu comento com os amigos. Dois Irmãos faz um Natal lindo, que todas as prefeituras da região precisam aprender, né, junto com Dois Irmãos. Mas tu não vai se lá tem 30 dias de Natal, tu não vai para lá os 30 dias. Não tem como. Tu vai um dia, quem sabe 2, e tu começa a buscar algo diferente. No outro final de semana tu quer algo novo. Então, por que não vai para Estância Velha? No outro final de semana que é algo novo. Vai para outra, né? Mas para isso, aproveita. A Estância Velha tem que oferecer isso. Não, a gente oferece. Mas eu acompanhando os projetos do prefeito, eu vi que tu tá buscando algo fora, né? Para trazer algumas coisas inovadoras para 2023, né? Exatamente. Nós tivemos em São Paulo, numa feira de Natal, buscando já decoração. Isso foi no primeiro semestre ainda, né? Já comprando, fazendo encomenda para que até dezembro a gente chegue. E a gente, em 2021, fez um Natal muito bonito, né? Em 2022 foi maior ainda, para 2023 ele vem maior ainda. A gente não vai ser o maior Natal da região, mas a gente quer garantir o nosso espaço também. Mas vai evoluindo. Vai evoluindo, é isso aí. E sempre, porque quando a gente compra em 2021 a decoração, em 2022 a gente tem a 2021 guardado. Agora em 2023 eu tenho decoração de 2 anos que eu posso reaproveitar. Ou seja, cada vez eu vou comprando um pouquinho, mas eu vou tendo cada vez mais. Decoração para usar no centro da cidade. Sim, Prefeito, posso fazer uma colocação importante aqui, que a gente percebe que na cidade de Estância Velha o senhor está sendo muito bem reconhecido, né, pelo seu trabalho. Como é que é a relação do executivo com o legislativo? É bom, a gente tem uma relação boa lá. Às vezes acontece alguma coisa de divergência, mas nós estamos aqui agora com 30 meses de governo, de 48 meses que a gente vai ter, e nós não tivemos nenhum projeto de lei reprovado na Câmara de Vereadores. Então isso é importante, né? Se hoje o município está bem, é porque a gente tem o apoio da Câmara de Vereadores. Um município que não tem o apoio de uma Câmara, um município que está desunido, legislativo, executivo, ele não consegue avançar em certos temas que muitas vezes são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Então a gente precisa, assim, ter uma boa equipe técnica, ter bons secretários, mas precisa também ter o apoio da Câmara de Vereadores.
Agora eu vou falar uma pergunta mais polêmica, Claro. que inclusive em off eu já te perguntei, mas eu acho que os telespectadores também querem saber. Na área da saúde, Uhum. quais foram as principais ações e investimentos para garantir um atendimento de qualidade à população, né? A gente acompanhando viu que está tendo uma reforma no hospital, né? Mas todo mundo está pedindo de volta a ala da maternidade. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso para nós e explicar para nossos telespectadores como que se pode dar andamento a isso e por que que ainda não temos essa ala lá. Perfeito, perfeito. A saúde sempre é um tema muito importante que está sempre em alta. Então, quando a gente começou, um dos principais problemas era o hospital, né? E aí a gente tem que entender por que o hospital é o principal problema, se ali é urgência e emergência, né? E aí vinha aquela coisa estou aqui esperando porque eu tô com dor no meu braço faz 2 dias, ou porque eu tô com uma dor de cabeça faz... Então a gente via que o problema maior não era o hospital, e sim algumas vezes os postos de saúde que não davam conta daquela demanda, e aí o excedente iria para o hospital, e lá causava assim muita reclamação por espera. Mas espera porque não é urgência e emergência. Então o hospital ele faz em média 4.000 atendimentos mês. A gente sabe que tem que melhorar. A gente sabe disso, sempre tem que melhorar, sempre precisa. Mas os atendimentos, eles têm reclamação, mas eles são mais pontuais. Hoje a gente consegue numerar quantas pessoas estão insatisfeitas ao longo de 4.000 atendimentos. Mas na saúde a gente está melhorando e vai melhorar cada vez mais, tá? O que eu quero dizer para vocês? Que durante a pandemia nós abrimos um novo centro Covid. Antes era um ginásio, era calor, as pessoas passavam mal, não tinha uma infraestrutura boa para receber o paciente. Nós alugamos um lugar, fizemos consultório, um ambiente climatizado, tudo isso eu mesmo fui pedindo, né? Eu quero receber bem os nossos pacientes, as pessoas. Então esse foi o primeiro investimento. Depois a vacina, essa velha foi um sucesso na região, inventou os drives temáticos, né? Então as pessoas passavam de carro, recebiam a vacina no braço e seguiam embora. Além disso, ainda na pandemia, a gente reformou o segundo piso do hospital, onde entregou 13 novos leitos. Novos leitos com ar-condicionado, com banheiro no quarto, então dando um conforto a mais para o paciente. Além disso, reabrimos o bloco cirúrgico, que, diga-se de passagem, nunca foi usado, desde a sua inauguração em 2016. Houve a entrega do bloco cirúrgico em 2016 e ele nunca foi colocado em uso. Pois é, isso eu nunca tenho foi acompanhado, viu? Então a gente reabriu ele. E aí vamos lá. O carrinho de anestesia. Hoje nós temos um carrinho de anestesia para operar as pessoas. Porque quando nós começamos a operar, se deu conta de que o carrinho de anestesia atendia pessoas só até 80 quilos. Então o carrinho de anestesia é muito velho. Acima de 80 quilos não podia assegurar que aquele paciente estava seguro. Então eles não operavam. A iniciativa privada, ela foi lá e doou o carrinho de anestesia. Hoje a gente tem um carrinho de anestesia moderno, né? E aí a torre de vídeo, mesma coisa. Aquela coisa de cortar, né? De expor o paciente para uma hérnia, alguma coisa, uma cirurgia eletiva. A gente hoje tem a torre de vídeo, que consegue operar abrindo alguns pontos, não mais aquele corte. Né? Isso é menos invasivo. Então são melhorias no hospital. Além disso, inauguramos o posto de saúde do Lago Azul, pleno funcionamento. Abrimos uma nova equipe da saúde da família lá dentro também. O posto de saúde de Bela Vista ele começou no ano passado, ele ainda segue em obras. É também uma parceria junto com o governo do estado, destinou 2 milhões de reais e 1 milhão de reais alguma coisa do município. Então o posto de saúde de Bela Vista também está sendo construído para melhorar a saúde. Quando a gente fala em saúde, tem que olhar o todo, não só o hospital, né? Sim. E a gente vai, nos próximos dias, próximas semanas, vai anunciar um novo posto de saúde, num bairro diferente lá. Uma vereadora foi atrás do recurso, ela conseguiu o recurso, então o projeto ele já está pronto, agora estão fazendo o 3D, o arquitetônico dele, e a planta está pronta. E aí a gente vai conseguir também mais essa grande conquista, né, para a comunidade sanciense. Sobre a maternidade, que é uma coisa que a população pede muito, ela hoje não depende só mais do município para funcionar, ela depende de uma autorização do Estado. Então o Estado precisa, a gente precisa ter espaço. Depois de ter espaço, a gente precisa ver quem é que vai arcar com essa despesa, né? Ela é uma despesa considerável, né? Não é porque tu faz o parto, porque tu recebe por aquilo, bem pelo contrário. Então, para criar essa nova despesa, eu tenho que ter a origem do recurso também.
Então é algo que tem que ser muito conversado com o governo do estado. Primeiro tem que construir o espaço e depois tem que ver quem vai financiar isso. Então é uma coisa que o município não pode decidir sozinho, né? E não cabe ao prefeito somente decidir sobre isso. Prefeito, esses repasses do SUS têm atrasado muito? Não, os repasses eles estão em dia, assim, o que acontece são o tal da tabela SUS que eles chamam. É algo muito ultrapassado. Um procedimento que custa R$20, eles pagam, vou dar um exemplo aqui, 8, porque a tabela SUS é essa. O senhor está com sorte. Não são todos os municípios que recebem em dia, né? Atualmente eles mudaram os critérios de repasse. Tu tem que ter uma produtividade, tu tem que lançar isso no sistema para poder receber esse recurso, né? A gente chegou a ficar ali no ano passado, acredito que um mês, talvez, um recurso trancado, assim, mas depois quando tu coloca em dia, eles voltam a repassar, inclusive o retroativo, né? Mas a gente contratou uma consultoria e hoje está tudo certinho os repasses. Nesse caso aí, o número de profissionais da área da saúde aumentou ou diminuiu ou está de igual ao dia que o senhor entrou na prefeitura? Não, a gente tem mais médicos, a gente tem mais dentistas, a gente tem mais equipe da saúde da família. As equipes estavam incompletas também, a gente está preenchendo elas, né? E recebemos mais médicos do programa Mais Médicos. Então a gente está melhorando, né? Cada vez mais a gente está melhorando, aumentando o número de consultas, de hora médica, porque esse é um grande anseio da comunidade. A comunidade vai no posto de saúde, ela quer ser atendida por um médico. Então a gente precisa estar ciente disso e trabalhar para resolver, sanar esse problema. E todos os postos, eles têm um médico sempre ali para... É uma equipe, né? Tem o médico, tem enfermeiro, tem técnico, tem recepcionista, os agentes comunitários de saúde. Bom, eu tenho uma outra colocação para fazer. José. Antes de entrar na questão aí da BR-116, que está havendo várias mortes. Só nesse ano aqui houve 10 mortes. Mas o que me chama a atenção sobre uma questão importantíssima. Essa questão com o Estado, com os deputados, isso é muito importante para o prefeito da cidade, né? Nesse caso, o senhor tem deputados que estão dispostos a contribuir com o prefeito? Sim. Para que podemos, pelo menos, não chegar a esse limite de mortes ali na BR-116? Sim. Posso já falando? Sim. Sim. Ele pode entrar nele. Também Tô só esperando a via deixa. Não, é que nós temos essas reivindicações que vêm acontecendo, né? Porque o número de mortes, né, no início do ano já ultrapassou, acho que o número suportável, 10 vidas perdidas por questões de falta de segurança. Lembrando aos caros telespectadores que estão nos assistindo aí, que até o início do ano, a BR-116 ela tinha os tachões que dividiam a pista. Aí foi feito o recapeamento, uma obra que era para trazer uma melhoria, e esses tachões foram retirados. Então já começou por aí a questão diminuir a segurança das pessoas. Sim. E lembrando que já faz, acho que mais de 30 anos que já é conversado sobre a questão do viaduto ali naquele trecho da Roselândia com o Rincão Gaúcho. Porque melhorias para os dois bairros seria, né, esse acesso, melhorias para toda a população que pratica o seu turismo, que faz o seu turismo durante o final de semana. E a gente vê assim que existe muitos investimentos aí na 116 que são em áreas que não teriam tanta relevância como para a Estância Velha um acesso ali no Rincão Gaúcho. Vamos citar assim Malharias Daiane lá em cima, que fizeram um espaço, um recuo, né, para que os visitantes pudessem acessar. Daí eu me bato de frente ali que o Rincão Gaúcho não tem isso, não tem nenhum acesso. Sim. Outra coisa, que a gente vê que por toda a BR-116 de Novo Hamburgo a Porto Alegre foram feitas várias passarelas, várias mesmo, passarelas de lugares onde não existe pessoas, onde não tem população, não tem moradia. E o meu bairro, Roselândia, e o Rincão Gaúcho, basicamente não são os bairros irmãos. A gente faz negócios entre si. As pessoas têm familiares tanto num bairro como no outro. As pessoas compram. Rincão Gaúcho não tem farmácia. O pessoal do Rincão Gaúcho vem para Roselândia. Tem os 3 mercados mais fortes ali da região, então existe aquela disputa de bom preço. Então a gente tem essa coisa todo dia de pessoas atravessando, dividindo o espaço, né? Na verdade arriscando as suas vidas
entre a BR-116 por falta de passarela. Tu tem alguma visão que a gente consiga juntar, unir todo mundo, assim? Que agora nós sabemos que dia 27 vai ter uma manifestação, nós estamos sendo convocados. E qual é o... Eu sabe assim, qual é a visão que tu tem dessa questão da manifestação? Qual é a visão que tu pode trazer para nós, assim, qual o apoio que tu está dando, assim, para nós Perfeito. nessa manifestação? Sobre a BR-116, ela é um problema que o DENIT precisa resolver, né? É um problema do governo federal. Então eu tive, ainda no primeiro semestre lá em Brasília, falando de um outro problema que nós tínhamos, que era o principal, né? Não se falava ainda de mortes, acidentes ali Sim, no trecho, como está sendo dito agora, no trecho da morte, né? A gente falava sobre o problema da duplicação da ponte do Rio dos Sinos. Esse era o principal problema. Eu estive lá falando junto com o diretor, com o ministro, e aí nos garantiram que até o final do ano esse problema ali, até Estância Velha, então, de melhorias, mas aí até do viaduto para Porto Alegre, direção Porto Alegre, seria concluído até dezembro de 2023. Sinceramente, parece que a obra não está andando no ritmo que ela deveria, né? Eu passo seguidamente ali pela ponte do Rio dos Sinos e eu não vejo máquinas ali trabalhando. Já estamos no mês de agosto, então vamos lá. Agora surgiu um outro problema que a gente precisa se unir, sim, não só prefeito, mas como presidente da associação. Isso eu estou buscando apoio dos colegas prefeitos, o Gerry de Dois Irmãos, o Martin de Voti, a Carla de Monreuter, a Fátima de Novo Hamburgo, porque tem que ter união. É um problema que atinge todos os municípios. A gente tem que se unir e junto com o deputado Lucas, que é da região, Lucas Redecker, junto com o deputado Marcel, também que é da região, eles precisam somar forças nesse movimento, junto com os moradores, junto com vereadores e cada vez mais pressionar a Brasília, pressionar o DENIT para que saia essa obra. Eu tive uma primeira reunião já no DENIT aqui na Charlau, onde apresentaram um ex-projeto, um esboço de um projeto, onde estaria estimado ali em 500 milhões, a duplicação de 15 quilômetros, que vai de Estância Velha até Dois Irmãos. Né? Sim. Mas a gente precisa do projeto, a gente precisa que isso saia do papel. O que nos disseram aqui ainda? Que existia recurso disponível para ser gasto, mas que na obra não tinha projeto e não estava em licitação. Então agora, no dia 14/8, eu tenho uma agenda lá, pela manhã, inclusive, Sim, pela manhã eu tenho uma agenda lá no DENIT em Porto Alegre para novamente tentar levar os dados, levar os números para mostrar o absurdo que está acontecendo na BR-116, o número de mortes, acidentes, e também para pressionar, para que a gente consiga tirar essa duplicação do papel. Se eu não resolver, né, a próxima agenda vai ser em Brasília. Eu estou começando aqui pela esfera de baixo, para daqui a pouco não chegar lá em Brasília e dizer, tu já conversou com o teu vizinho ali em São Leopoldo, isso podia ter sido resolvido lá. Então eu começo por um dia mais perto e vou subindo aqui nas esferas. Estive na regional, agora eu vou lá em Porto Alegre, no DENIT estadual, depois vou lá, se for preciso, em Brasília, junto com deputados, com moradores, com Câmara de Vereadores. Agora, preciso de algumas intervenções que eu entendo, não sou engenheiro para dizer o que tem que ser feito, mas eu vejo o problema, né? Ali no sapatão, naquela saleira, é um problemão. A gente precisa ou de um viaduto, ou de um retorno, ou alguma coisa tem que ser feito ali. Logo mais adiante, a gente precisa de uma passarela entre os dois bairros, porque são bairros muito populosos, né? O ônibus, ou ele está indo em direção para a serra e as pessoas descem do lado de lá e precisam atravessar a rodovia, ou eles estão vindo em direção da serra, que pegam o ônibus aqui, e vice-versa. Quem trabalha na Roselândia tem que atravessar a BR. Deixa eu te colocar que tem vários acidentes que não foram registrados, né? Que aconteceram exatamente pessoas que não atravessaram a via, foram atropelados e estão hoje passando pelos seus problemas exatamente por a falta da questão da passarela. Exatamente. A gente tem acidentes talvez de menor proporção que nem é contabilizado, né? A pessoa vai para o SAMU, e isso já aconteceu vários acidentes. Exatamente. E outros acidentes que são apenas danos materiais, que as pessoas se resolvem ali na hora, cada um paga o seu e vamos embora. Isso aí, exatamente. Então, ali na BR-116, e lá também na Encopel, lá em cima, na indústria, lá que tem agora, que é com o Cresul, tem caminhões, dezenas de caminhões que entram ali, saem todo dia, pesadíssimos. A Sulteva também tem o mesmo problema de entrada. Cruzar aquela rua, é muito perigoso, né? Então a gente vai estar pleiteando sim. Junto ali aos moradores do bairro Rincão Gaúcho, a gente tem algumas melhorias ali já que estão saindo do papel, né?
Então vai receber 3 ruas novas de asfalto no bairro. A gente vai trazer esse movimento, pelo menos entrada e saída de veículos, aqui ao lado da Novisol, né? Ali vai ser feita uma grande obra, paga pela iniciativa privada, pelo condomínio Horizon. É uma obra que tem um custo de 10,3 milhões de reais. De Ali vez vai em ser- quando eu utilizo esse caminho, ele ainda tá meio, bem horrível, né? de Isso, gente ali fazer. vai ser feita uma rótula na esquina da Novisol. Ótimo. E aí a gente consegue ter o trânsito de caminhões, que caminhões façam retorno, caminhões consigam, quem vem do centro, acessar o bairro em Cão Gaúcho. Quem sai do bairro consiga tranquilamente sair ali e acessar a BR-116 ou a 239. E também algum veículo que vem da BR-116 e hoje não tem onde fazer um retorno ali, porque aquele cruzamento Sim. que dava acidentes a gente conseguiu sanar e não dá mais acidente, não existe cruzamento ali. Resolvemos aquele problema, mas a gente ainda tem problema de algum carro fazer ali Ali essa na frente conversão. do Zé do Guincho, ali fazer a Exatamente, conversão do ali. Bolesina, né? Do Fazer Bolesina, um Zé local do proibido. Guincho. Então ali a gente vai fazer uma rotatória grande que a pessoa pode entrar na cidade, fazer a rotatória e voltar para a RS 239. E do lado da Novisol ali já tem uma verba disponível, não vai chegar, não vai dar para tudo, de 500 mil reais que a gente vai pavimentar, a gente vai asfaltar aquela rua. Atualmente é estrada de chão, então a gente vai fazer com asfalto. Isso pensando em dar mais segurança para quem tem carro ali, né? Uhum, Para o sim. morador que tem carro ou caminhão no bairro em Cão Gaúcho. Agora, os problemas da BR-116 a gente, como município, não consegue resolver. Isso a gente vai continuar cobrando do DENIT. Isso. Passarela, cruzamento, viaduto e outros acessos que são necessários. Prefeito, saindo de Estância Velha, descendo, quem vai para a esquerda pega para entrar justamente para o bairro. Vai, Roselândia. Não, Não. o Rincão Gaúcho. Exatamente. Aquela descida que tem, aí que é um problema sério. Alguns acidentes já aconteceram ali. Que quando desce lá de cima, né? Tu passa, por exemplo, a primeira sinaleira e vem embora sentido Novo Hamburgo. E lá embaixo tem uma entrada para a esquerda. Ah, lá perto da cervejaria. Isso. Ah, tá. Não, Eu acho, já vi muitos acidentes ali também. O cara tinha que descer até lá embaixo, fazer um retorno lá e voltar se quisesse entrar para a direita, né? Mas deixa eu te dar uma Ah. boa... A entrada da Vila Shell. É. Da Vila Isso, Shell. Isso. Deixa eu te dar uma boa notícia, Ah. então, que no projeto de remodelação, que deve de começar entre agosto e setembro, Hum, deve de começar por quê? Porque o projeto está pronto, porque tem dinheiro e porque é a iniciativa privada que vai pagar, não precisa a prefeitura Sim. licitar. isso é importante. Então, nesse projeto, na Vila Rangel ali, Uhum. ele fecha aquele acesso e joga todo esse público Lá pra na baixo, né? rótula, do Isso. lado da Novisol. Isso. Então, ali que vai ficar o grande fluxo de Uhum. veículos, né? Uhum. É tanto para quem quer acessar o bairro, quem quer sair. Quem quer vir do bairro em direção ao centro vai poder usar aquela mesma Aham. rua ali, Sim. né? E Sim. do lado da subestação da RGE. Isso. Mas quem vem do centro e quer acessar a esquerda do bairro em Cão Gaúcho não vai poder acessar. Vai ser fechado. Atualmente, aquele canteiro que tem no meio é um canteiro de talvez 90 centímetros, Sim. 80 centímetros. Tem aqueles coqueiros no meio. Isso. Esse canteiro ele vai virar 6 metros, né? Ah. Vai ter ciclovia, caminhódromo, iluminação, árvores, flores, tudo arborizado para dar mais segurança, mobilidade, né? Trafegabilidade. Tudo isso pensando, né, no cidadão mesmo. Quem tem carro e também quem anda de a pé naquela região. O senhor está falando de ciclovia ali? Ciclovia no meio dela. E há condições para fazer isso ali? Já, o projeto tá pronto. É? Já, tá Aham. pronto. É coisa mais linda, tu vai gostar. É. Vai mudar a Estância Velha. A ciclovia começa lá no pórtico e vai até o final lá na Rua Portão. Na rua Portão. Serão mais de 5 km de Que ciclovia. é uma das maiores Isso é reclamações também, tanto da 116, né, como ali da questão na Estância Velha. Esse tempo até eu tive fazendo uns vídeos, conversando sobre aonde foi feito logo na entrada da 116 para a Estância Velha, que foi feito um calçamento, ótimo. Uhum. Só que por que ele não foi, prefeito, alongado um pouco mais ali na frente da Madesal, um pouco mais para realmente proteger mais os moradores? Ali é faixa de domínio da BR-116. Daí A vocês gente chegaram não ao tem calçamento, como. não poderia. Não. O projeto ele ia mais para frente. Sim. Tá? E aí o DENIT esteve lá, junto com o PRF, e disse, olha, no domínio da BR-116 Não a tem prefeitura como. não pode construir. É verdade. Então uma coisa que também a gente tem quer que botar do batalhar dentro da nossa lista e É que reivindicar, se né? for duplicado, Uhum. a calçada vai ser consumida pela rodovia. Hum. Então, nesse momento, acho que a gente tem que batalhar pela Sim. duplicação. Não, mas daquele trecho. aquele trecho ele já é duplicado. Mas daí que se faz o canteiro, será que não interfere em Não, o nada? canteiro lateral, onde está a calçada. Onde está a calçada, ele parou num ponto, Perfeito. porque ali é um lugar de muita disputa dos ciclistas que vêm É. atravessando, né?
Exato. E aí, ontem, há poucos metros, aconteceu aquela última morte, há 2 semanas atrás, do ciclista que ia trabalhar na Tacossola, né? Isso aí, verdade. Na travessia dele aconteceu um grave acidente. Muito triste, né? Mas o município tinha um projeto de se estender mais alguns metros ali, o DENIT acabou não autorizou. Não autorizou porque é faixa de domínio da BR. Prefeito, tem uma última pergunta para fazer em relação aos precatórios. Como é que está a situação dos precatórios no município? Porque havia, no passado, os prefeitos reclamavam muito que tinha muitos precatórios para pagar, que estava em questão judicial. E o senhor, como é que está, né? Conta é o que não falta. Pois. Conta é o que não falta. Esse é dias prefeitos. Os precatórios sempre são antigos, problemas, né? De processos judiciais. Sim. Mas assim, lá na prefeitura, junto com o secretário, junto com a Secretaria da Fazenda, a gente entende que se tá ali tem que ser pago. Então, Sim. reclamar não vai adiantar de nada. O que a gente faz? A gente busca uma alternativa para aumentar a receita, para fazer alguma economia e para a gente conseguir pagar todas as despesas. O senhor já pagou precatórios? Sim, sempre. Anualmente tem um valor destinado para isso. Há alguns valores que muitas vezes recorrem à justiça, né? Sim, exatamente. Então a gente consegue, anualmente, a gente deixa uma parte do orçamento para pagamento de precatórios. Agora, uma coisa que a gente tem conseguido cumprir lá é folha de pagamento, pagamento do FAP, o Fundo de Aposentadorias e Pensão. Então, isso sempre é um problema, né? Na gestão passada, não se pagava o FAP, como se fosse o INSS, né? Do trabalhador comum. Agora, graças a Deus, ao trabalho que a gente tem feito, a gente paga não só o atual, mas paga a dívida do passado. Como é que se pode, então, aceitar uma coisa dessa? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, né? Devia enquadrar exatamente isso. Porque tu não pode deixar para o outro prefeito pagar essas contas. A lei prevê que tu pode parcelar, né? No caso, parcelar, sim. Tu fica um período sem pagar, Sim. e aí e depois tu parcela sem passar pela Câmara de Vereadores. Então tu parcela a dívida, infelizmente. Mas a gente está ali para... O prefeito é para isso também, né? Isso aí. Prefeito não é só para coisa boa, tem bastante pepino para resolver também. Tá contigo. Então, uma última pergunta também, com relação às eleições de 2024, né? Você pretende se candidatar à reeleição, como todos nós sabemos, né? Quais as tuas principais agora propostas e objetivos? O que tu pretende dar continuidade para o ano que vem? Né? Vamos falar para os telespectadores de Estância Velha aí. Perfeito, Aline. Eu sempre acreditei que eu podia concorrer a um mandato de prefeito, fazer um bom trabalho e depois, quem sabe, trabalhar em outro lugar ou concorrer a algo maior. Sempre acreditei nisso. Então, agora tem refletido muito sobre o tanto de obras que eu não vou conseguir entregar dentro de 4 anos, mas aí tem muita coisa para pensar, sabe? Vai a reeleição, não vai? O que a gente vai propor para o segundo mandato? O que não vai? Troca equipe, mantém equipe. Então, muitas coisas pensando, né? Mas assim, agora eu não consigo nem falar de reeleição. Até porque eu estou numa das melhores fases do governo agora, da gestão. Primeiro ano a gente arruma a casa. Se não bastasse isso, tinha pandemia. Que nada podia ser feito. Tudo era vacina, tudo era respirador. Aí o segundo ano que a gente começou a fazer uma festa, a fazer um evento, encontrar a comunidade. Então agora eu estou há 1 ano e meio, de fato, né? Tendo esse contato, podendo testar a Rural Fest, podendo testar o Natal, podendo fazer o Kerp. O Kerp nós tivemos 2 edições apenas de 3 anos. E muitas entregas para fazer. Tem a Avenida Presidente Vargas, tem a Rua Portão, que vai ser duplicado, tem o anexo do hospital, tem escolas, sempre buscando mais recursos, buscando também economia, para a gente conseguir entregar mais para a comunidade. Então, eu não pensei ainda em reeleição, não pensei. Aliás, pensei muito, mas não cheguei à conclusão, então deixar mais para frente para a gente conversar sobre isso ainda. Perfeito. E aí? Tá, queremos agradecer pela presença. A gente acabou nem fazendo um intervalo, a gente tocou direto agora, quase 1 hora, e a gente nem percebeu, porque foi uma conversa muito gostosa, né, de acompanhar e ficar sabendo dos projetos, né, que você tem para a Estância Velha. A gente torce muito pela cidade, né, acho que todos aqui, a Estância Velha está no meu coração. Estanciense de coração. De coração, com certeza. Legal. Então a gente torce muito pela cidade. Então, queremos agradecer também a tua presença, a presença da tua equipe que veio aqui, né, e tirou 1 hora para conversar com a gente e conceder uma entrevista para nós.
Obrigado, quero agradecer ao José, bom rever o amigo, faz Muito. tempo que não lhe via, continua igual. Né? Isso. A Aline também, prazer, Floresvaldo, sempre É. bom estar contigo também, e dizer que eu estou à disposição, né? A gente sabe que tem problemas na cidade, a gente não tem medo de resolver, de enfrentar cada situação, a gente está trabalhando para melhorar. A cidade já avançou muito, mas tem bastante coisa ainda que a gente quer fazer e que a gente vai tirar do papel. Esse terceiro ano vai ser bem especial para a comunidade de São Ciência. Vocês vão ver que a cidade vai virar um canteiro de obra. Vai ter tranqueira, fecha a rua, abre rua, Uhum. mas tudo isso é para que a gente tenha nessa frente uma cidade mais bonita, mais acessível, mais segura, né? E estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Jornal RS, TV Web, pela oportunidade de a gente estar conversando e dizer que Estância Velha está aqui para o que vocês precisarem. Obrigada. Também. Eu também Obrigado. quero agradecer a Aline, ao José, ao Diego, por essa oportunidade de ter sentado aqui na cadeira. Claro que mais eu escutei, mas tudo bem, tive uma grande aula de administração e dizer que fico muito contente, além de tudo, de saber que tu é um oriundo do Projeto Pescar, né? Colega. Mas colega, mais um jovem que se formou no Pescar, e isso é um exemplo, porque a gente sempre buscou no Projeto Pescar essa questão de formação, né, de pessoas, de Liderança, caráter, né? de lideranças que pudessem assumir o seu papel no mundo, e tá aí Obrigado. um grande exemplo que é você, Diego. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo. Página Central está encerrando aqui a sua participação e eu aqui agradecendo inclusive o prefeito. Parabéns, prefeito. Espero que tenha muito sucesso lá, Floresvaldo, e a reportagem da Aline aí que levou nós até você. Permaneça junto conosco. Todas as terças-feiras, se é possível, a gente vai estar com vocês. Até uma próxima. Tchau.